Rodrigo, trabalho aqui atrás de vocês, aqui na Rua dos Palmeiras, atrás da SPP. E vou dar um passo atrás aqui, né, explicar o que é o ICMBio, né? O IBAMA já é mais famoso, o ICMBio é o irmão mais novo da história, né? O ICMBio surgiu em 2007 com a divisão do IBAMA, e aí as unidades de conservação que estavam dentro do IBAMA passaram para o ICMBio. Desculpe, Rodrigo, você podia usar o microfone? É ruim para você. Claro. Alô. Então, Obrigado. O ICMBio nasceu em 2007 da divisão do IBAMA e ficou com as unidades de conservação. E o IBAMA ficou com a fiscalização macro, assim, digamos, do território brasileiro e com a parte de licenciamento ambiental federal, né, de jurisdição federal. Bom, o ICMBio, então, eu entrei no IBAMA, depois passei para o ICMBio. Dentro da parte das unidades de conservação, também existem as atribuições diversas, né? Inclusive a parte de fiscalização ambiental, mas é só dentro do território das unidades ou para situações onde haja impacto direto ou indireto às unidades de conservação. Então, se tiver um rio, né, a montante para cima do parque, por exemplo, que está levando poluição para o parque, mesmo que seja a 100 km de distância, e eu estabelecer um nexo causal entre aquela poluição lá a 100 km e o parque, eu posso ir lá e autuar aquele empreendimento, por exemplo, né? Mas no dia a dia, né, o que acontece mais são as situações vinculadas, né, ao próprio território da unidade, ao interior da unidade. Visto que o Parque Saint-Hilaire não tem zona de amortecimento definida ainda, né? Então isso é um problema, digamos assim, para a gestão da unidade. A gente fica, às vezes, tem situações que a gente não tem muita autonomia para agir e que são fora da unidade. Se tivesse zona de amortecimento, a gente teria mais autonomia para agir, né? Bom, dito isso, né, o papel do ICMBio, aqui em Matinhos nós temos o NGI, que é Núcleo de Gestão Integrada Matinhos, que faz a gestão do Parque Saint-Hilaire e do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. São duas unidades. E o NGI que o Daniel trabalha, o NGI Curitiba, faz a gestão do Parque Nacional Guaricana e da Floresta Nacional do Piraí do Sul. Bom, então, só descrevendo rapidamente, né, os municípios que o parque abrange, Matinhos, Guaratuba, Paranaguá e Morretes, com os objetivos específicos da sua lei de criação, né, que é proteger e conservar os ecossistemas da Mata Atlântica, né, assegurar a estabilidade ambiental dos balneários. O que seria isso? Contenção de encostas, evitar deslizamentos de terra, minimizar os alagamentos, né, porque se tivesse a serra sem vegetação, você teria mais alagamentos também, mais assoreamento. E assegurar a qualidade de vida das populações litorâneas de várias formas, né? Fornecendo água, fornecendo lazer, fornecendo turismo, fornecendo contemplação, etc. Ar puro, clima, né? Vários serviços ambientais. E objetivos gerais que estão na lei do SNUC, né, que é a lei geral de todas as unidades de conservação: preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, no nosso caso a Serra da Prata, né? Pesquisas científicas, educação e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Isso tudo é o escopo aí dos objetivos de um parque nacional. Aí é só uma imagem para mostrar o contexto territorial, né? O litoral do Paraná e a Serra do Mar. Então nós estamos aqui, assim. Nós estamos aqui, né? Saint-Hilaire, no litoral sul, aqui o Parque Guaricana. E ambos dentro dessa linha laranjada aqui, que é a APA de Guaratuba. Tá? Aqui nessa parte mais clarinha está Curitiba. Aqui. E tudo que está em verde aqui, seja em sólido ou em achurado, são áreas federais. O que está em laranjado são áreas estaduais. E o que está em amarelo é a área municipal, que é um parque municipal de Guaratuba, da Lagoa do Parado. O que está em sólido é proteção integral, ou seja, as unidades que
Só pode-se fazer uso indireto dos recursos naturais. E o que está em achurado é uso direto, né? As unidades de uso sustentável, tá? Como as APAs. Pode passar. Bom, então aqui o Saint-Hilaire, pode só um pouquinho aqui, é delimitado aqui pela BR-277 aqui em cima, a rodovia Alexandre Matinhos aqui embaixo, a Baía de Guaratuba aqui, e a Estrada da Limeira aqui, desse lado, e aqui o nosso irmão Parque Guaricana, né? E aqui no meio tem toda uma região de floresta, ainda que ficou de fora das duas unidades, é um corredor ecológico natural. Bom, a Ferroeste, né, como vocês já viram, ela passa aqui por cima, né, faz uns meandros aqui, tal, e aqui na parte norte do parque ela acaba entrando. Não os trilhos, mas a sua ADA, área de influência direta, né, que seriam os 40 metros para cada lado, né, onde eles vão fazer cortes de morro, aterros, enfim, toda uma área de uso ali dos próprios trilhos, né, da própria construção da obra. Tá? Pode passar. Bom, esse slide aqui é o slide que a Juliana já mostrou, né? Então aqui dá para ver os trilhinhos, né? Aqui em bege aqui a APA de Guaratuba. E aqui os 3 trechos onde a ferrovia se aproxima e a ADA adentra o Parque Nacional, né? Então aqui o número 1, que é esse aqui. Então ela adentra, a ADA adentra 7 metros, aqui a ADA, a área diretamente afetada, adentra 36 metros e aqui 46 metros. Tá? Então, o que significa isso aqui? Nessas regiões eles provavelmente vão fazer cortes de morro e aterros, né? Então você vê aqui, bem onde tem essas curvas de nível, né, que se aproximam aqui dos trilhos, né, eles têm que fazer um corte, não pode ficar um morro muito perto do trilho, porque tem um risco de deslizamento. Então eles vão fazer um corte, né, 45 graus ali, e depois fazem um aterro com aquela terra lá. E aqui, isso aqui, né, nos imputa a necessidade, a obrigatoriedade de uma autorização ao licenciamento ambiental. Então, o IBAMA faz o licenciamento e o ICMBio faz uma ALA, que é uma autorização de licenciamento ambiental. Ou não, né? Então, o ICMBio pode não fazer essa autorização, né? Negar essa autorização. Pode passar. Bom, como que é o processo, né? O Daniel já explicou, né? O empreendedor se comunica com o IBAMA se comunica com o ICMBio responde ao IBAMA, né? E o IBAMA pede as complementações, ou enfim, ao empreendedor. Né? A gente não tem contato com o empreendedor, só com o IBAMA. E aí, as demandas vêm para as unidades se manifestarem. Então, foi lá para os técnicos do Parque Guaricana, foi para os técnicos lá do oeste do Paraná, do Parque Iguaçu, do Parque Nacional de Ilha Grande, da APA, das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, e aqui para nós em Matinhos, né, por causa do Parque Saint-Hilaire. Então, um conjunto grande de servidores se debruçou sobre isso, né, cada um analisando o contexto da sua unidade, dos meio biótico, abiótico e humano, né, das comunidades que estão no entorno dos parques, porque todas essas unidades têm conselho consultivo, né? E aí, o conselho, pelo SNUC, a lei do SNUC, das unidades de conservação, o conselho deve se manifestar nos licenciamentos ambientais que impactam a unidade. Tá? Então, o conselho se manifesta. Por isso que, dentro do Parque Saint-Hilaire, dentro do Parque Guaricana, foi formado um GT do conselho consultivo para estudar esse licenciamento da Ferroeste. Tá? O conselho se manifestou, encaminhou, fez a moção, né, encaminhou a ICMBio, e o ICMBio também encaminhou essa moção de apelo que a Juliana comentou, pelo conselho. Pela análise técnica, o que nós fazemos? Nós fazemos uma manifestação dentro de um sistema online, né, onde a gente, após analisar as milhares de páginas do EIA-RIMA, a gente tem que elencar as principais ameaças, os principais impactos ao parque.
né? Então, assim, a lista é grande, né, de impactos. São infindáveis, né? São muitos, mas a gente tem que elencar os principais, né? Ter foco, bastante foco, né? Porque, pela nossa experiência, quando a gente começa a falar muita coisa, né, muita coisa é desconsiderada, então a gente tem que se ater aos principais. Vem meu amigo aqui participar, né? População do entorno aqui. Então, a gente elencou alguns dos principais impactos que a equipe considerou, né? Assim considerou. Obviamente que teriam vários outros, mas a gente precisa se debruçar sobre alguns e destrinchar eles, né? E aí encaminhou isso de volta ao ICMBio de Brasília, né? O ICMBio de Brasília pode ou não acatar todos os impactos que a gente considerou, então pode haver um filtro na COIMP, né, a Coordenação de Impactos Ambientais de Brasília, e depois desse filtro, que pode ou não haver lá em Brasília, eles então encaminham ao IBAMA, que pode ou não acatar as sugestões do ICMBio. Então veja, é um processo que tem bastante esforço e nada disso é garantido que vá aparecer lá né, como uma cobrança para o empreendedor, ou como um pedido de complementação, enfim, a gente tenta, né? Então, assim, as fases do que a gente tem que preencher nesse sistema são o impacto ambiental. Qual é o impacto? Né? Como que você caracteriza ele? Né? Dentro dessa, a gente faz uma breve descrição e uma caracterização dentro dessa tabela aqui, né? Vocês vão ter isso lá na, não sei quem que dá parte de licenciamento, vocês vão ter isso aqui, ó. Vocês têm que descrever qual é a atividade, a fase do empreendimento que ela ocorre, né? Se se bem que eu não sei se na gestão ambiental tinha isso, não sei se ciências ambientais tem também. Ah, isso aqui não. se ocorre na fase de implantação ou se na fase de operação, né? O componente atingido, fauna, flora, meio socioeconômico, a forma, a ocorrência, a duração, a reversibilidade do impacto, a abrangência espacial e a magnitude. Então, tudo isso a gente faz, eu vou mostrar ali para vocês, né, dentro dos impactos que a gente considerou. Depois coloca as medidas mitigadoras, se a gente entender que existem, né, podem ser que não existam. E depois uma breve análise técnica contextualizando o impacto com a unidade. Então, você tem que fazer essa correlação de causa e efeito com o parque, né? Não pode ser assim, eu acho que, né, vão começar a dar mais ciclones no planeta por causa da Ferroeste. Você não consegue correlacionar isso, né? Você tem que ser objetivo e correlacionar os impactos com o parque. Por isso que a gente não pode assim também sair atirando para tudo que é lado, né? A gente tem que focar no que a gente consegue comprovar, né? Assim, com o nexo causal, né? Causa e efeito. E depois, por fim, faz considerações finais nesse sistema, né? Aí todas as unidades se juntam e fazem uma conclusão final desse documento que é enviado daí para Brasília e de Brasília para o IBAMA. Pode passar o próximo. Então, vou entrar nos impactos aqui, né? Nos que a gente entendeu como prioritários. O primeiro, perturbações à população local pelo aumento dos níveis de ruído e vibração. Então, isso é impactos à população do entorno. Na fase de implantação e de operação da ferrovia, né? Instalação e operação, componente atingido é a população, a forma é direta, o impacto é direto, né? Esses ruídos, né? Então, ruídos tanto quando está construindo a ferrovia, né? Bateção de coisas, caminhões, trilhos, construção de viadutos e pontes, etc, etc, movimentação, quanto depois na operação, no próprio trafegar da locomotiva. Bom, a ocorrência é certa, né? Obviamente que isso vai acontecer. Duração permanente, sempre vai ter esse impacto, ele não desaparece depois de um tempo, né? É irreversível. A abrangência é localizada ali, né? Nos arredores da ferrovia, obviamente que tem um raio de atuação, mas dentro das magnitudes que a gente tem lá, a gente colocou como local, né? Magnitude média, né? Então, e vibração também, né?
A ferrovia ela provoca a vibração do solo, vibração da encosta, né? Então isso também é um impacto. E aí as medidas mitigadoras, né? Assim, bem rapidamente, né? Abrir e manter um canal de interação social para recolhimento, encaminhamento e solução de demandas apresentadas pela população atingida na faixa de domínio e áreas lindeiras ao parque. Como a Jaqueline falou, né, não houve muita escuta, né, das comunidades residentes. Então, isso é uma coisa que eles deveriam, a gente sugere para eles melhorarem, né? Adicionar novos pontos de monitoramento, né, dos níveis de ruído e vibração, de forma a abranger as comunidades Floresta, em Morretes, Paranaguá, Mundo Novo, Sambaqui, Zoador e Morro Alto, Colônia Taunay, Morro Inglês e Santa Cruz, no programa de monitoramento de ruídos e vibração ambiental. A gente achou que foram muitos poucos de monitoramento que foram feitos para o IARIMA, então que eles não dão a dimensão do impacto que isso vai ter nas comunidades. Então a gente pediu novos pontos de monitoramento. Pode passar. Introdução de espécies exóticas invasoras, né? Então, tanto na fase de instalação e operação, porque os veículos que transitam, que vão começar a transitar numa área, em várias áreas que hoje tem vegetação em estágio avançado, ou em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica, eles vão trazer sementes, vão trazer propágulos e vão começar a disseminar isso, né? E também a própria locomotiva, né? Quando ela vier do Mato Grosso com soja transgênica, com algodão transgênico, enfim, milho transgênico, aquilo vai vazar e pode começar a contaminar o entorno da ferrovia, né? E aí vai toda a cadeia, né? A fauna vai comer, vai aumentar a fauna ali, comendo, vai vir os passarinhos que não existem ali, que vão começar a vir comer, etc, etc. Forma direta, ocorrência possível, permanente, parcialmente reversível, abrangência local e magnitude pequena. Esse negócio é porque assim, a gente tem umas escalas lá e aí tem umas definições do que é pequeno, médio e grande, sabe? Então, às vezes você olha assim, pô, é pequeno, né? Mas lá nos conceitos que a gente tem que usar, elas caem no pequeno. Criar programa de monitoramento e controle de espécies exóticas invasoras ao longo do trecho 5 da Serra do Mar, anteriormente à obtenção da LI, visando diagnosticar e erradicar as espécies exóticas, animais e vegetais que possam se tornar problemas para a fauna ou flora silvestres, ou mesmo para as atividades econômicas humanas. Então, no EIA-RIMA está bem fraco nessa parte, eles não falam muito disso aqui, dessa problemática, né? Não comentam sobre isso, então a gente acha que tem que ter um capítulo sobre isso lá. Um programa, né? Pode passar. O impacto ambiental, perturbação à fauna pela emissão de ruídos e vibrações, né? Então, tinha a perturbação à população humana e tem separadamente aqui a perturbação à fauna, né? A fauna terrestre e a vegetação terrestre. Complementação dos estudos. Estudo que contemple a modelagem matemática e computacional e diagnóstico que prognostique o aumento dos níveis de ruído e vibração sobre a fauna da A e D do parque, da área de influência direta do parque. Além disso, deverão ser apresentadas alternativas tecnológicas e locacionais para a redução de ruídos e vibrações, conforme o termo de referência, minimizar os impactos decorrentes do empreendimento em trechos específicos. Tá? Eu não estou lembrando exatamente por que a vegetação entrou aqui. Tá? Eu não sou o principal, eu não fui o principal condutor desse processo no NG Martins, foi o Ivan, mas eu participei ajudando ele, né? Então, mas eu não lembro aqui por que entrou na explicação, no texto completo, deve ter, né, a vegetação. Isso é indireto, né? Indireto, né? Indireto, talvez. Mas eu não lembro exatamente a justificativa. Emissão de ruídos e vibrações. Pensa-se mais na fauna, né, diretamente. Talvez por conta de, né, você espantando fauna,
você vai ter menos polinizadores, menos dispersores e etc., afetando a dinâmica vegetal também. É isso aí. Bom, e aí a gente tem os ruídos ruídos de alta frequência, são mais curtos, né? São os apitos, né? São os estampidos de marteletes colocando as fundações de pontes e viadutos, né? Tem vários tipos de ruídos aqui e vibrações que vão ser necessários para a construção e depois durante o empreendimento, né? Então esse é um problema contínuo, né? Permanente, como diz aqui. Próximo. Exploração predatória dos recursos naturais. Isso a gente coloca por quê? Porque frequentemente esses grandes empreendimentos geram uma expectativa na população residente. Vai gerar tantos mil empregos. Sempre gostam de colocar isso, né? E aí isso atrai gente. As pessoas vão morar ali perto, as pessoas vão morar nas comunidadezinhas que são pequenas ali, no Morro Alto, no Novo, vai dando uma inflada de trabalhadores ali. O pessoal vem, alguns vão trabalhar, outros não vão conseguir trabalhar, né? E depois que termina as obras, muitos vão ficar por ali, outros sem trabalho, né? E outros vão embora, enfim, muda toda uma dinâmica das comunidades ali, né? E em relação ao Parque Nacional, existe esse aumento da pressão sobre os recursos, porque os trabalhadores vão trabalhar muito próximo, né, da floresta. E aí você vai ter aumento de exploração de palmito, aumento de caça, aumento de trilhas irregulares, né, aumento de corte de árvore. Isso é comum assim, nesses empreendimentos, né? Você vê quando aumenta a presença humana próxima às unidades, você também aumenta essa pressão sobre os recursos naturais da unidade. Aumento de uso muitas vezes, de captações de água, né? Também dentro do parque. Qual que a gente considerou o principal componente atingido? A fauna, né? Ou seja, a caça, né? Aumento de caça. Medidas que poderiam diminuir esse problema. Esclarecimento da população sobre as reais demandas das obras, cronograma, empregos e qualificação exigida. Porque às vezes vem muita gente que não necessariamente vai ser absorvida pela obra, né? Então, vem um mundaréu de gente e poucos são absorvidos. Implementar áreas destinadas à criação de UCs e recuperar áreas degradadas como suporte para a fauna atingida. E orientar funcionários e população local sobre as restrições de atividades de caça e coleta no Parque Nacional. Tá? O empreendimento vai estar dentro do parque, né? Então vai ser inevitável as pessoas estarem transitando e aumentando a pressão sobre os recursos. Próximo. Deflagração de movimentos de massa, né? Então são deslizamentos, escorregamentos de solo, né? Em qual atividade que isso vai ocorrer? Na abertura de acessos, na supressão de vegetação, na terraplanagem do empreendimento e nas obras de arte, que são as pontes, os viadutos, etc. Na fase de instalação, componente de solo, forma direta, é irreversível, né? Pontual, porque o deslizamento vai ocorrer numa encosta, num morro, né? E o que a gente pede, né? A gente percebeu que nesse ARIMA não foi consultado os estudos que existem para a Serra do Mar e um estudo bastante específico para aquela região ali, norte, que foi feito pela Mineropar e pela Geoplanejamento em 2011, logo após os deslizamentos de 2011, que são estudos que utilizaram imagens de altíssima resolução, fizeram um detalhamento ali das áreas mais frágeis, dos riscos ambientais, áreas de suscetibilidade ambiental, né? A deslizamentos, a escorregamentos translacionais, inundações. Então a gente pede para eles, olhem para esse documento, né? Detalhem o programa de monitoramento e controle de processos erosivos e movimentos de massa gravitacionais para a área contínua ao parque, quilômetros 1114 a 1121,
baseado nas informações apresentadas no EIA e no estudo denominado Mapeamento Geológico e Geotécnico da porção leste da Serra do Mar do Estado do Paraná, elaborado pela Mineropar. Então, esse estudo é de fundamental importância que seja consultado pelos técnicos que elaboraram o EIA-RIMA, né, que possam detalhar o programa de monitoramento e controle de processos erosivos. Eles não precisam começar do zero a fazer isso. Existe esse estudo feito para aquela região, se eu não me engano também ele abrangeu a parte de Morretes ali do Rio Sagrado. E existe um outro estudo do mesmo grupo de pesquisadores da UFPR, da Geografia e Geomática lá, que eles fazem para a Serra do Mar inteiro. Já estudo disso, suscetibilidade ambiental, né? Então, e eles não utilizaram esses dados, né? Tudo já referenciado, tudo com polígonos já feitos, né? Então, faltou isso. Próximo. Impacto ambiental, efeito barreira e aumento dos atropelamentos da fauna silvestre. Então, esse é um grande problema, né? Tanto em rodovias como em ferrovias, né? Existe um documento muito interessante, não sei se a Juliana acho que teve contato com ele, não? Que é o PRIM-IVT, chama-se Plano de Redução de Impactos, PRIM, Plano de Redução de Impactos, das infraestruturas viárias terrestres à biodiversidade. Então, é um documento muito legal, feito por esse ICMBio, aí traz nos vários biomas e cruzam dados com espécies ameaçadas. Tem uma parte de geoprocessamento muito legal que foi feita nesse estudo, colocando assim as áreas mais sensíveis à implantação de infraestruturas terrestres viárias, né? Sejam rodovias ou ferrovias. Então, a gente se debruçou sobre esse documento também, muito legal, e depois, acho que mais para baixo, eu vou falar dele. Mas o que é esse efeito barreira, né? É o efeito da barreira. A rodovia, a ferrovia, elas criam uma barreira, um corte na paisagem, naquele contínuo de mata, né? De floresta. Ali é vegetação de estágio avançado. Pode ter vegetação primária em alguns pontos ali, mas em geral é estágio avançado e estágio médio, feito diagnóstico, caracterização pela própria consultoria. Então, tem esse corte, né? Essas barreiras impedem o fluxo da fauna, né? O fluxo de espécimes, o fluxo gênico, portanto, e todas as consequências decorrentes disso, né? Então, o que a gente sugere? Né? Que nos pontos mapeados como áreas prioritárias devem ser instalados os passa-fauna, os quais se tornam muito mais efetivos quando associados a cercas-guia, além das canaletas sobre trilhos, né? Essas áreas prioritárias para cruzamento de fauna também não existem ainda diagnosticadas, elas têm que ser ainda determinadas. Quais são essas áreas prioritárias para a instalação desses equipamentos de travessia? Isso não foi feito, né? Instalação de apitos ultrassônicos acionados pelo vento a partir de determinada velocidade da locomotiva. Então, a locomotiva avisaria com apitos ultrassônicos que a fauna, né, alguns grupos da fauna pudessem escutar quando ela atingisse determinada velocidade, né, causando mais risco. Quanto mais rápida ela tem mais risco de atropelar, tá? Então, existem essa solução aqui. Deverão ser mapeados locais prioritários para a passagem de fauna nos principais blocos florestais, tá? Antes da obtenção da licença de instalação. Então, para subsidiar os passa-faunas, cercas-guias, canaletas, etc. E fazer o monitoramento semanal do número de indivíduos atropelados a partir do início da operação do empreendimento, com envio, né, à administração do parque e os dados, né? Porque uma coisa que ocorre, curiosamente, é que, por exemplo, a Ecovia aqui fazia a manutenção da Alexandre Matinhos e da 277, monitorava o atropelamento de fauna, obviamente fauna que transita do parque para fora, do parque para dentro, e não encaminhava isso para a gente. Então a gente não sabia, não tinha esse dado, e eles não repassavam para a gente. A gente quer saber quantos bichos estão sendo atropelados. Eles não repassavam, né?
Então, a gente coloca como uma coisa aqui que é obrigação deles repassarem esses dados de monitoramento, né? Próximo. Tá, aqui é a exposição da fauna, produtos originários dos vagões e contaminantes associados à infraestrutura ferroviária. Isso tem a ver com a carga caída, com derramamento de óleo, com o próprio desgaste ali das peças, dos vagões e produtos que vão caindo, né? Vai ter granéis líquidos também que vão ser transportados, óleo vegetal, etc. Então, toda essa exposição da fauna a esses produtos, né, originários de vagões e contaminantes associados ao tráfego do trem, né? E remoção de depósitos de grãos, imediato reparo de vagões com vazamento, manutenção da infraestrutura ferroviária, descarte apropriado de poluentes e substituição de herbicidas e pesticidas utilizados na faixa de domínio por produtos orgânicos ou de baixo risco toxicológico, porque eles vão ter que fazer manutenção, né, da faixa de domínio da ferrovia. E aí, muitas vezes usam agrotóxicos para isso, né? Imagina, agrotóxico praticamente dentro do parque, né? Então, não é muito adequado. Próximo. Supressão da cobertura, acho que esse é o último. Supressão da cobertura vegetal, ocasionando perda de habitat, né? Então, você tira a vegetação, você tira a casa de várias espécies, né? Viram homeless, fauna homeless. Fragmentação, né? Fragmentação por conta da ferrovia, né? Então você cria, onde você tem um contínuo, você cria dois pedaços, né? Então você fragmenta e isso faz aumentar o efeito de borda. O efeito de borda é que a vegetação que antes era contínua, agora que ela está na borda de uma área desmatada, né? Ela sofre. Ela tem muda o microclima daquele local, muda a insolação, muda vento e muda a fauna que habita ali. Tem espécies que não conseguem viver na borda de floresta, só no interior da floresta. Então, esse aqui é um impacto muito grande, né? Vegetação terrestre. E a gente sugere medida mitigadora. O empreendedor deverá realizar compensação ambiental florestal através da aquisição de áreas para a criação de UC de produção integral ou de RPPN ou do fomento financeiro a proprietários para criarem RPPNs com vistas à criação e manutenção de corredores ecológicos que apresentem conectividade funcional e efetividade para as espécies-alvo. Sempre dentro de uma área que o próprio empreendedor sugere, que é uma área entre o Parque Saint-Hilaire e Guaricana. Então, assim, em se suprimindo aquela faixa de 80 metros da construção da ferrovia, isso deveria ser compensado se criando unidades de conservação que conectassem o Parque Guaricana ao Parque Saint-Hilaire, né? É uma troca, você tira a vegetação de lá e protege em outro lugar. Obviamente não é o ideal, né? Mas é uma tentativa. Considerar pequenas alterações no traçado, tendo como foco de análise a paisagem existente, a ecologia da paisagem, visando minimizar a fragmentação e consequente efeito de borda, afastando-se o máximo possível das áreas florestadas, né, contínuas, e aproximando-se ao máximo da área já degradadas da BR-277. E, por fim, deverá ser acrescentado ao menos uma unidade amostral, também a gente considerou insuficiente, a parte de fauna que eles fizeram, a gente considerou insuficiente. Então, deverá ser acrescentado uma unidade amostral no programa de monitoramento da fauna terrestre no entorno imediato do parque, onde existe uma matriz florestal contínua, tal. Com vistas a mensurar o efeito de borda no período pré-instalação, na fase de obras e no período de operação. Então, a gente teria uma unidade do programa de monitoramento, né, no entorno imediato do parque, o que hoje não ocorre ali nas propostas que foram feitas, né. E nem nas unidades amostrais que subsidiaram o IARIMA, elas eram longe do parque, né, então a gente não tem dados da fauna próxima ao empreendimento que cruza o parque. Próximo.
E aí? Não tem mais essa ainda? Não, é mesmo, né? É mesmo. Então, próxima. Suave. Bom, qual que é o contexto ali, né? Tem o parque, mas no entorno do parque é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade. Então, é duro, porque toda essa região aqui ela é prioritária para a conservação. Né? Então, assim, é uma área extremamente sensível, mesmo fora das unidades de conservação. E a importância biológica dela é extremamente alta, a prioridade de ação extremamente alta. Tudo extremamente alto ali naquela região. Né? Aquele documento, o Plano de Redução de Impactos das Infraestruturas Viárias, ela também traz que aquela área é extremamente sensível no critério de sensibilidade da biodiversidade e muito baixa compatibilidade na classificação de compatibilidade entre conservação e impactos das ferrovias. Então, o documento já traz que aquela área não é muito adequada. Também no documento, dentro desse PRIM, traz que os alvos de conservação do plano de redução dos impactos previstos, há dezenas de espécies ameaçadas de extinção citadas para essa área. Tá? Então, é uma área sensível mesmo, né, para a biodiversidade. E a área que diretamente afetada, né, digamos assim, a área que vai ser desmatada, né, dentro do parque, pode ser pequena, né, 0,43 hectares, né, meio hectare, 5 mil metros quadrados quase. Né, não é muita coisa. Diretamente, mas a área indiretamente afetada, né, sem falar, aliás, a área de influência direta, sem falar na área indiretamente afetada. Na área de influência direta do empreendimento, pega-se 4.500 hectares do parque, né? Sem contar o entorno do parque. Então, assim, é um impacto, né? Perene. E aí o Daniel me mostrando aquelas alternativas locacionais que eu ainda não tinha visto, né? Ele é meio hacker, foi lá, hackeou aquelas informações lá. O Daniel, ele é do licenciamento, né? Ele sabe melhor onde encontrar aquelas informações dos novos traçados, que não chegou ao ICMBio ainda. Ele mostrou ali que tem uma das alternativas, é um túnel gigante passando por baixo de Saint-Hilaire, né? Saindo ali da Limeira, indo até o Santa Cruz, Colônia Santa Cruz, pelo que eu vi ali. E a outra possibilidade mais tenebrosa é vindo por baixo, né, e passando ali pela área sensível do contorno da Baía de Guaratuba e depois atravessando o parque em algum lugar ali entre o Paraty e a Colônia Cambará, sei lá, mais ou menos por ali. Então ainda tem bastante chão pela frente, né? O papel do ICMBio institucional, né, é fazer sempre essas ponderações, sempre tendo em foco os impactos ao parque, né? O que a gente pensa é o parque e o seu entorno, né? Assim, o entorno próximo, né? A gente não pode extrapolar muito. Mas o conselho sempre tem esse papel de pensar além, né? O conselho pode se manifestar sobre coisas que o parque não se manifesta, né? Porque a gente fica ali naquela meio limitado, né? A gente fica numa limitação. Mas o conselho tem essa função, né, pode se limitar, pode se manifestar, inclusive para coisas mais amplas. Pode passar, acho que acabou. Né? Então é isso, pessoal. A gente fica à disposição aí, né, dos alunos, inclusive, que quiserem conversar mais sobre esse assunto. Tem que marcar horário, porque é muita coisa, mas a gente tem bastante material, esses pareceres são públicos, são disponíveis. E é isso, né? Acho que tem ainda bastante chão pela frente nessa história. E obrigado.